Hi guys, this is Teacher Bruna. How are you? Today we are going to talk about past simple in English. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Bruna. Hoje nós vamos falar sobre o passado simples em inglês. Essa é uma videoaula destinada ao projeto Identidade Nacional. O past simple é usado para falar de ações que aconteceram no passado e que terminaram no passado. Elas podem estar acompanhadas de expressões temporais, de advérbios de tempo, como yesterday, ontem, last week, semana passada, last night, ontem à noite, last year, ano passado, last month, mês passado, ou ago, atrás. Ali tem um exemplo, tem uma linha do tempo, com past, passado, now, present, presente, e future, futuro. Daí tem um xizinho ali no past. E a frase diz, I went there in 2006. Eu fui lá em 2006. Então, é uma ação que aconteceu no passado e que terminou no passado. Where do you see the past simple? Onde que nós vemos o passado simples? A gente encontra o passado simples em biografias, que é o nosso caso, que nós estamos trabalhando biografias, falando sobre identidade nacional, reportagens, quando a gente conta uma história para alguém, quando a gente fala de memórias e em linhas do tempo. No past simple, nós vamos ter dois tipos de verbos, os regular verbs e os irregular verbs. Os regular verbs, eles vão terminar com ed. E os irregular verbs, eles não têm uma regra em específico, por isso o nome irregular. A prof vai disponibilizar uma lista para vocês de consulta para ver quais são os verbos irregulares, ok? Então, como formar uma frase em inglês com o passado simples? As frases sempre vão seguir essa estrutura, as frases afirmativas. O subject, sujeito, depois verb, verbo, ele pode ser ou regular ou irregular, e depois object, o objeto da frase. Vamos começar com os irregular verbs. Bom, a teacher vai mostrar como se manuseia essa lista. Então, pessoal, aqui eu tenho um quadro dos verbos irregulares, certo? Vocês estão vendo aqui que essa primeira coluna é o base form ou infinitive form em alguns outros quadros, tá? Aqui que vocês vão se guiar. Vocês estão vendo que estão em ordem alfabética, né? Se eu quisesse saber o passado do verbo eat, comer, vou até lá, a letra E. Achei. Aqui está eat. Se eu quero o passado de eat, acabei de ver que ele é irregular, ele está aqui nessa lista. Qual vai ser o passado dele? O passado dele vai estar nessa segunda coluna. Olha só o que está escrito aqui, ó. Past form, forma passada, forma do passado. Então, o passado de eat vai ser ate. Ate. Se eu quero dizer que eu comi pizza ontem, relembrando a estrutura, sujeito, verbo, objeto. I ate, ó, coloco o verbo no passado, pizza. I ate pizza. Bom, vamos ver o passado de outro verbo. Tá, eu quero falar que eu esqueci meu tema. Esquecer em inglês é forget. Vamos ver se esse verbo ele é irregular? Será que ele vai estar nessa lista? Se ele estiver na lista é porque é irregular. Vamos lá, forget. Vou aqui na primeira coluna, achar, forget, ver se ele é irregular. Ok, achei, ele é irregular, ele está na lista. Qual vai ser o passado dele? O passado de forget vai estar aqui nessa segunda coluna, forgot. Então, se eu quero dizer eu esqueci meu tema de casa, I forgot my homework. Vamos ver, quero o passado de dirigir, drive. Será que é irregular? Vamos procurar. Olha aqui, tá aqui na lista, drive. O passado de drive vai estar na segunda coluna, que é a coluna do past form. Passado de drive, drove. I drove my car yesterday. Eu dirigi meu carro ontem. Certo? Então, o que vocês vão ter que fazer? Para manusear a lista, vocês vão procurar o verbo na primeira coluna e o passado deste verbo vai estar na segunda coluna. Vamos pegar um exemplo da biografia que a gente usou
do Abdias do Nascimento. Aqui, vamos procurar o passado do verbo begin, que é começar. Vamos olhar a lista, ver se ele é um verbo irregular. O que eu tenho que fazer, Sora? Primeiro, eu vou procurar o verbo begin na primeira coluna. Depois, eu vou procurar o passado de begin, que vai estar na segunda coluna. Aqui, voltei para a lista, então. Begin, achei na lista, quer dizer que é irregular. Procurei na primeira coluna o verbo. O passado vai estar na segunda coluna. O passado de begin é began. Vamos ver um exemplo com esse verbo tirado da biografia que nós trabalhamos. He began to paint and exhibit his paintings from 1968 to 1981. Notem que a frase tem sujeito, tem o verbo, que como ele era irregular, eu peguei o passado dele, que estava ali na segunda coluna, began, e coloquei o complemento da frase. Um caso especial de irregular verbs é o caso do verbo to be. Nós já aprendemos que a tradução dele é o verbo ser ou estar. No passado, vai ser a mesma coisa que era, estava, eram, estavam, éramos, estávamos. Nós vamos ter duas formas desse passado simples, do verbo to be. A gente vai ter was ou were. A gente vai usar o was quando o sujeito for uma pessoa ou um objeto só. Ou seja, quando o sujeito da frase for I, eu, he, ele, she, ela, it, uma coisa, um animal ou um objeto, o verbo que eu vou usar vai ser was. Essa é a conjugação apropriada. Eu vou usar a conjugação were quando eu estiver falando de mais de uma pessoa ou de mais de uma coisa, ou se o sujeito for you, que serve tanto para você quanto vocês. Ou seja, quando o sujeito da frase for we, nós, you, você ou vocês, they, eles ou elas, a conjugação apropriada do passado do verbo to be vai ser were. Como vai ser a estrutura frasal do passado do verbo to be? Primeiro vamos começar com o sujeito, depois was ou were e por último o complemento, o objeto da frase, que no caso vai ser um adjetivo. Eu era tal coisa, eles eram tal coisa. Alguns exemplos que nós vimos na biografia. Abdias do Nascimento was a Brazilian writer, painter, activist and a scholar. Então, estou falando de quantas pessoas? De uma só. Se eu estou falando de uma pessoa só, no caso ali o Abdias, qual é o verbo, qual é a conjugação correta do verbo to be que eu vou usar? Vou usar was. Abdias was. E por último ali eu tenho o complemento. Abdias do Nascimento era um escritor, pintor, ativista e estudioso brasileiro. Agora vamos para outro exemplo. His colored paintings were exhibited and collected in the US and Brazil. As pinturas dele, que eram coloridas, foram expostas nos Estados Unidos e no Brasil. Então agora eu estou falando de mais de uma coisa, estou falando das pinturas dele. A conjugação apropriada, já que eu estou falando de mais de uma coisa, a conjugação apropriada do verbo to be vai ser were.